gente, tudo bem? Estamos mais uma vez abrindo as portas do Saramban, esse podcast sobre literatura coreana. E no episódio de hoje, nós vamos focar em alguns livros do gênero ficção de cura, que está muito em alta hoje em dia, por aqui e no mundo. E a gente já deixa aqui um agradecimento às editoras que nos enviaram esses livros. A gente já vai falar um pouquinho mais deles e quais são as editoras. Então, a gente vai tentar não dar muito spoiler, vai ser mais divulgação desses livros, as nossas percepções sobre esses livros, para convidar vocês também a lê-los. Oi, pessoal. Eu sou a Denise. A gente está bem assim, animada para falar sobre esses livros. Que essa história, né, de ficção de cura tá super em alta. Então, assim, não tem como fugir, né? Sim. Veio muito desses livros pro Brasil agora, nesse ano, principalmente no finalzinho do ano passado, né? E tá em alta no mundo inteiro, na verdade. Não cansam de sair por aí reportagens, né? Sim. Sobre a ficção de cura. Então, a gente vai tentar, nesse episódio, explicar um pouquinho do que seria essa ficção de cura. O porquê que ela é tão importante e tem surgido assim, com tanta assim, expressividade na Ásia e na Coreia, que é o caso que a gente estuda aqui, né, no nosso podcast. Uhum. E falar principalmente dos temas que ela aborda, né? Que eu acho que os 3 livros que a gente selecionou para falar hoje, a gente conseguiu encontrar assim, bastante semelhanças entre eles. E aí também tem algumas diferenças. Então, acho que é mais isso que a gente vai apontar para meio que preparar o leitor para o que ele pode esperar desse tipo de leitura. Perfeito. Né? É isso que a gente quer, que vocês tenham uma base para que possam desfrutar os livros entendendo em que gênero eles estão inseridos. Perfeito. É isso. Então, vamos lá? Bora. O primeiro, não temos uma ordem, né? A gente vai falar tudo junto e misturado hoje, assim como as histórias são. A Grande Loja de Sonhos, da Mia Lee, que tem como subtítulo O Sonho que Você Encomendou Está Esgotado, e foi traduzido pelo Luiz Girão. E é da editora WMF, né? Martins Fontes, né? Da Martins Fontes. A Incrível Lavanderia dos Corações, que é da Yoon Jong-un. E é da Intrínseca, também com essa capa lindíssima. E ele tem aqui na contracapa: se você pudesse se livrar da sua maior dor, será que conseguiria encontrar a felicidade? E tradução da Núbia Tropeia, que também veio aqui, assim Isso. Como o Luiz. Esses foram nossos convidados. Sim. Importantes esse pessoal, né? Sim. E a gente vai falar um pouquinho de o crédito nesse do Lavanderia, tradução Núbia, copydesk Luiz, revisão Luar. Então, os 3 vieram já aqui. Isso. Então, é um livro que traz aí um pessoal bem, bem bacana por trás. E aí, assim, a gente vai falar também um pouquinho sobre o Bem-vindos à Livraria Renondon, que já foi lançamento do ano passado, mas que a gente achou que tem bastante a ver também com essas histórias. E como também é um livro que a gente ainda não abordou aqui no nosso podcast, a gente decidiu trazer também para falar um pouquinho dele. Certo. Então, vamos começar falando um pouquinho dos enredos? É importante falar, gente, que como a rotina está um pouco corrida, a agenda está cheia, a gente, para ficar um episódio não muito longo, com muito spoiler, a gente dividiu. Então, eu li a Incrível Lavanderia dos Corações e a Denise leu A Grande Loja de Sonhos. Então, a gente vai falar os enredos do que cada uma leu. Claro que eu sei sobre o que se trata, o livro que ela leu, e ela sabe também sobre o Lavanderia, então a gente está ciente, mas só para não ficar algo muito aprofundado e trazer mais gente para consumir. Então vamos lá. A Incrível Lavanderia dos Corações, bom, como a Denise leu na contracapa, tem como premissa essa grande dúvida, né? Que é, eliminando a tristeza, eliminando essas manchas, esses podres das nossas memórias, do nosso passado, a gente vai conseguir ser feliz? A vida, então, se torna feliz quando a gente elimina essas tristezas? Esse é o grande mote, né? Então, vai contar a história da Diane, que tem uma pitada de fantasia aí no meio. Então, ela tem 2 grandes poderes. Um que é sentir empatia pelos outros. E o segundo poder, que é realizar desejos. Então, são 2 baita poderes. E ela vai ter que saber como manejá-los da melhor forma. E vai ter acontecimentos aí no meio. Acaba que ela vai reviver por muitos séculos, tentando curar uma própria ferida dela, uma lacuna que se instaura nela. E ela chega em uma vila, a Vila dos Cravos, que é um lugar meio imaginário, assim, não é um lugar real aqui. E ela vai criar essa lavanderia,
que a grande proposta é que as pessoas venham com as suas queixas, eles conversam, ela dá um chá de consolação, eles vão se soltando, contando um pouco sobre as suas feridas, e eles vão vestir uma camisa branca e ela vai, com o tempo, criando manchas, conforme essas dores forem aparecendo durante a conversa. E aí cabe a essa pessoa escolher o que fazer com essas manchas. Se vai lavar tudo, se vai só engomar, dar uma passadinha. Isso aí vai cada um decidir. Então aí a gente encontra vários personagens com várias realidades, vivências diferentes. Tem um filho, tem uma mãe também, que tem histórias ali de perspectivas diferentes. Tem uma influencer, então também tem essa questão da tecnologia envolvendo. Tem um senhor que sofreu bullying quando era mais novo. Enfim, são questões que a gente pode entrar aqui depois. E cada um deles vai lidar com essas manchas de uma forma e escolher o que fazer com elas. E depois que ela lava ou engoma essas roupas, essas pessoas conseguem dar um respiro, uma refrescada na vida delas. Eu até acho legal porque o cenário, né, a lavanderia traz essa ideia de um cheiro aconchegante, né? Quem que não ama um lençol recém-lavado, uma roupinha passadinha quentinha? Então, todo esse conforto que traz com a lavanderia também, a narração e os personagens vão trazendo também. Então, esse é o enredo, assim, sem dar muitos spoilers. Legal. Parece bem interessante. Sim. E agora, o enredo da Grande Loja de Sonhos. Numa cidade que é misteriosa, não especifica. Então, a gente, como também é um livro de fantasia, a gente pode entender que é uma cidade que está no subconsciente. Fica essa loja, que é a Grande Loja dos Sonhos, né? E que é comandada pelo Dollar Good, que tem um nome bem, né, peculiar e também é muito excêntrico. Onde a nossa protagonista da história vai fazer uma entrevista no comecinho da história e onde ela é contratada para trabalhar. A partir desse momento que ela entra como funcionária dessa loja, ela vai se deparar com todos os personagens que tem ali, que fazem parte, né, desse mundo, né, da loja, que são os outros gerentes, os outros vendedores, e também com as pessoas que alimentam essa loja, né? Que seriam os produtores dos sonhos, né? Então, aí, a gente pode fazer uma analogia a Hollywood, né? Porque os produtores dos sonhos, eles criam, né, essas histórias magníficas, né? E cada um tem a sua especialidade. É muito interessante, assim. A autora foi, assim, bastante criativa. E a grande questão é também mais ou menos nesse sentido dos sonhos, como assim, o lugar da gente encontrar o conforto e que podem mudar as nossas vidas mesmo que a gente não perceba, né? Que a gente inconscientemente acorde com esse sentimento assim, de conforto, de cura, e que isso pode dar assim, aquele estalo pra gente resolver algum problema da nossa vida. Sim. Então, dentre esses personagens excêntricos que ela vai conhecer, a gente começa a ver que até mesmo quando as pessoas, né, que seriam as pessoas do mundo real, estão no subconsciente e vão até a loja comprar um sonho, às vezes elas podem não saber exatamente o sonho que elas querem comprar, ou elas querem comprar um sonho que, na verdade, não se encaixa muito para elas. E aí é o trabalho dos vendedores, né, da Penny e de todos os outros vendedores que estão lá com ela, saber encontrar qual é o sonho mais adequado para aquela pessoa, ou melhor, o sonho que aquela pessoa precisa. Sabe? Porque daí tem tudo a ver com essa questão das feridas que a pessoa tem. Tudo isso. Então, assim, tem também aqui as questões de coisas que podem trazer certo conforto, como a Bruna falou do outro livro, da Lavanderia dos Sonhos. Cheiro, né? Tem a questão também das comidinhas, né? Que a gente vai conforto, falar. A gente vai falar depois. Sensações que podem trazer também um aconchego. E tudo isso no meio de muita fantasia, gente. Assim, é bem, bem viajado esse livro. Assim, dá pra se divertir. Eu acho que é importante falar que os outros livros de ficção de cura coreanos que a gente tem, então um deles é o Livraria, que a gente já vai entrar também, e a Inconveniente Loja de Conveniência, que a gente já trouxe episódio aqui. Eles não têm muito essa pegada fantástica, né? Já esses dois, a Incrível Lavanderia é uma pitada. Pelo visto, esse é ainda mais, né? Eu acho que ainda mais. É mais profundo. Então, é uma subcategoria do gênero ficção de cura, sei lá, é um toque ali especial.
Você falou muito dos sonhos, e eu acho que esse é um dos... Antes a gente pode falar do gênero em si, né? E acho que a questão dos sonhos aparece, de certa forma, em todos eles, porque é o grande fio condutor da nossa humanidade, né? Nós, enquanto seres humanos, nós sonhamos. Seja o sonho, digamos, psíquico, né? De dormir e sonhar, seja o sonho de você querer realizar alguma coisa. Eu acho que é inerente ao ser humano. Então, esses livros trazerem esse tema não é nenhuma surpresa. Mas a gente já percebeu outros temas também, certo? Por exemplo, a culpa, o arrependimento, que a gente já falou no episódio de A Inconveniente Loja de Conveniência. Também tem essas dores acumuladas, que está tanto nesses dois novos aqui. Como solucionar essas dores também, cada um à sua maneira e com o seu passado, com o seu histórico. Então, eu acho que a ficção de cura, de um modo geral, já tem textos falando disso. Mas é uma autoajuda ficcionalizada. Então, é você mostrar, dar esperança às pessoas de que é possível sim seguir os seus sonhos, de que é possível sim você buscar a felicidade. E aí a grande sacada é transformar isso em ficção, com personagens que você possa se conectar, possa se identificar. Tem até uma frase, deixa eu ver, foi na revista Gama, se eu não me engano. Assim, ó. Que uma professora de Harvard de literatura, acho que inglesa, americana, não sei dizer, é a Beth Bloom. Ela fala o seguinte: a autoajuda e a literatura têm sido historicamente companheiros de prateleira dúbios, mas hoje as duas indústrias parecem até encorajar essa mútua aproximação. Então a ficção de cura parece vir então como essa fórmula de juntar esses dois mundos, né? Juntar essas duas prateleiras. E tem uma outra citação que também tem nessa revista, que é de uma escritora norte-americana, Jessica Lamb Shapiro, não sei falar, que ela, acho que escreve autoajuda. O pai foi um grande escritor desse gênero, e ela fala o seguinte: para ela, a autoajuda parece uma forma barata de tentar ser uma pessoa melhor, em comparação com a terapia. Claro que não é assim que acontece, de fato, né? Tem que ser muito mais aprofundado. Você compra um livro, se sente melhor por um tempo e logo vai ter que comprar outros livros, porque a sensação se esvai muito rápido. Mas acho que essa necessidade vem de um lugar genuíno, de medo e de dor profundos. Então, acho que se encaixa muito nisso, né? Não é como se um livro só fosse te curar das suas dores aí de 30 anos. Mas ele vai te dar essa esperança e vai te colocar em um lugar realmente quentinho, genuíno, para te dar forças de tentar combater essas dores ou amenizar essas dores. Então, acho que essa é a grande potência da ficção de cura que está chegando para nós, pelo menos. Minha percepção. O que eu acho interessante é que, assim, no ramo literário, isso vem como uma novidade, né? Principalmente pra gente aqui no Brasil, chegou no ano passado. Isso. Tá se falando mais. A gente até conversou um pouquinho no episódio de A Inconveniente Loja de Conveniência com a Renata. E ela falou que, na verdade, já chegou em 2016 com a Livreira de Paris, né? Acho que não é esse o nome, é outro. Eu acho que foi até antes, mas sim. Acho que foi mais ou menos por esse período aí. Então, assim, pra literatura é uma coisa um pouco nova. Mas, por exemplo, pra quem acompanha e consome séries coreanas, né? Os famosos K-dramas, a gente já tem esse gênero healing fiction há muito tempo, né? E tem séries, assim, super aclamadas que fazem parte desse gênero. Como, por exemplo, O Tudo Bem Não Ser Normal, Chocolate e muitas outras. Que são séries que têm, mais ou menos, assim, essa coisa de trazer em cada capítulo... Tem uma história geral, né? Um pano de fundo. Mas tem, assim, em cada capítulo, os problemas de personagens específicos em um ambiente específico. Sim. Né? E que a gente vai acabando se identificando com algum desses personagens e no decorrer de acompanhar aquela série, aprendendo muita coisa sobre nós mesmos, que é a mesma coisa que acontece com os livros. Então, acho que para quem ainda não conhece a literatura de cura, mas conhece os K-dramas, é mais ou menos isso que você pode esperar. Sim, boa, sim. E também, eu acho que foi essa professora aqui, a Beth Bloom, ela fala que essa ideia de autoajuda
vem dos egípcios, sabe? Então é séculos antes de Cristo. Então essa ideia do ser humano sempre querer buscar esse conforto para entender a sua própria essência. Então não é nenhuma novidade, mas o modo como eles estão colocando aqui realmente mexe com a gente e com os nossos buraquinhos ali que precisam ser curados, né? Então, bom, falamos do enredo, a gente pode partir para as semelhanças, então, entre eles. A gente não comentou sobre o Livraria, né? O enredo, sim. O Bem-vindos à Livraria Ryunam-dong lançou, se não me engano, setembro do ano passado. Tá aqui a capinha. É muito bonitinha, né? Chama a atenção. E conta a história, eu só esqueci o nome da personagem principal. Yeonju, né? A Yeonju, ela passa por uma série de... É um clássico, né? Passa por uma série de questões com o trabalho, empresa. Então, ela não se sentia feliz, muito sobrecarregada. Então, ela decide sair dessa vida. Eu só não me lembro se ela também se separa. Separou. Mas não foi traição, foi só a separação, né? Não estavam mais se entendendo. Beleza, então também teve uma outra interrupção aí, né? De uma outra fase dela. E ela decide abrir essa livraria, que também tem um cafezinho. Então também tem esse lado do cheiro e do gostinho, conforto. E ela vai receber aí clientes. Vai ajudar muito esses clientes a encontrar um livro para eles. E o que é muito legal nesse livro é que esses clientes, eles vão interagindo entre si e a livraria, ela passa a ser um cenário de encontro deles mesmo. Então, não fica algo muito separado, né? Os personagens, eles vão crescer juntos. E, assim, é um livro muito, muito bacana também. E foi um dos primeiros e a gente super recomenda. Foi um resumo bem geral do enredo. E assim, o que os três têm em comum, partindo para as semelhanças, a primeira é essa de que tem bastante personagem, muitos personagens, cada um com realidades muito distintas, passados muito distintos e idades também, né? Então, eu lembro que a livraria tinha um adolescente, tinha uma senhora, tinha adultos, jovens, e em todos parece que repete essa ideia de querer abranger muitos públicos, né? E além disso, das diversas faixas etárias e gêneros e tudo isso, a gente consegue perceber também uma semelhança que são nos temas abordados na vida de cada um desses personagens, né? Sim. Como você falou, no livro da lavanderia tem um personagem que tem a ver com bullying, do Grande do Sonho, Loja de Sonhos também tem uma pitadinha, né, que fala sobre esse tema, sobre a questão do trabalho, questão da solidão, envelhecimento, tecnologia também, muito no nosso dia a dia, ocupando o nosso tempo, né? Então, essa também é uma grande semelhança. E a própria questão dos sonhos, né? Que é o pano de fundo. Que, no caso, como a gente falou, nesses dois novos, né? Na Grande Loja de Sonhos e na Incrível Lavanderia dos Corações, os sonhos são mais essa coisa mesmo de entrar mesmo nesse mundo psíquico, né? De fazer essa fusão entre realidade e fantasia, né? Enquanto que na livraria Bem-vindos à Livraria Ryunam-dong, ou mesmo no A Inconveniente Loja de Conveniência, que a gente já tratou, são mais sobre os sonhos que são as nossas aspirações para o futuro. Isso, né? isso. No Lavanderia, eu acho que tá nesse meio termo, né? Tá no meio do caminho aí. Porque eu acho que eles, limpando essas manchas ou lidando com elas, os sonhos vão se direcionando melhor, né? Sim, na Grande Loja de Sonhos também, porque, né, seria mais ou menos como você resolver as suas ansiedades pro futuro a partir desse sonho que você vai ter, sabe? Entendi. E aí você acorda com resoluções, coisas assim. Então o sonho, né, como a gente já falou, inerente aí ao ser humano. Então, nesses livros tá cheio disso, personagens também muito diversos. Uma outra questão e que isso em A Lavanderia ficou a Incrível Lavanderia dos Corações. É que eu vou abreviando, longo, né? Então é a lavanderia, gente, a livraria e a loja, tá bom? É isso. Então, em A Lavanderia, tem muito esse questionamento do sentido da vida, né? Tá até nessa frase que a Denise leu, né? Então, se a gente apaga, se a gente tira essas mágoas, vem então a felicidade. E aí, a narradora, uma hora, ela coloca assim:
Não, minto, não é a narradora, é a personagem principal, Tian. Ela fala que ela percebeu ao longo dos anos que a nossa vida é mais composta de tristezas do que de momentos felizes. Então, pensando nisso, qual que é o sentido da vida? Se é tão mais triste do que feliz, por que continuar vivendo, né? O que prende a gente a essa vida? Então, tem esse questionamento o tempo todo. E ela vai falar que a felicidade, ela tá em nós mesmos. Deixa eu ver se eu peguei a parte em si. Ela vai falar que a felicidade está em nós mesmos e cabe a nós, então, ver um pouquinho dessa alegria a cada dia, né? Então, a gente não tem que buscar no externo. A gente já tem essa luz com a gente. Basta a gente, a cada dia, valorizar um tiquinho dessa luz que momentos de alegria vão vir, né? É a grande mensagem dela. Na Grande Loja dos Sonhos também tem essa isso. mensagem. Uhum. Tem várias mensagens, né? Mas eu acho que seria a principal, né? De você encontrar por si mesmo, né? Com uma ajudinha ali do que vai ser sussurrado no seu sonho. Entendi. Você vai encontrar a resposta para aquilo que tá te afligindo, entendeu? E aí você vai poder seguir em frente. E aí tem até sem dar muito spoiler, né? Mas numa das histórias que é sobre um aspirante a cantor, tem muito assim, a frase que ele usa, eu não lembro se eu anotei aqui, eu acho que não. Mas é mais ou menos bem nesse sentido também, que já estava dentro dele a resolução dos problemas dele, sabe? Para destravar a inspiração dele com a música. Entendi. É mais ou menos isso também. Tem uma frase que é bem interessante, eu até marquei pra gente ler aqui, que é o seguinte: ela questiona o que é o coração e o que é esses sentimentos atrelados a ele e o que seria a beleza, né? E ela fala assim: aliás, o que é realmente a beleza? Sofrimento e mágoas não são considerados belos, enquanto alegria e prazer, sim. Mas e se for o contrário? E se a beleza estiver em sofrer e se entristecer, não em se animar e buscar o que traz alegria? Talvez as pessoas tenham medo de que tudo desmorone se descobrirem essa verdade oculta. Então aí entra mais uma vez nisso que todos esses livros reforçam, que é que a tristeza também tem o seu valor, né? A tristeza também é importante, embora seja um sentimento ruim, entre muitas aspas, ela traz camadas aí para nossa vida, né? Inclusive, acho que a autora comentou em alguma entrevista que ela acredita que a tristeza nos torna mais fortes e mais resilientes. E ela usou uma outra palavra. Será que eu vou conseguir? Calorosos e flexíveis. Então, é realmente isso. Você vai... mostra o que de fato é importante na vida. E a partir, então, desses momentos de felicidade, você vai valorizar mais. Você vai ficar mais resistente aos momentos de tristeza. E esses momentos alegres vão te fortalecer. Acho que é uma perspectiva bem razoável, né? Bem interessante de se pensar. Quanto a essa questão das emoções, também permeia muito aqui esse livro. Porque tem a questão até dos pagamentos dos sonhos, né? Porque, como eu falei, eles estão comprando sonhos em uma loja aqui super excêntrica. E os pagamentos, eles são feitos após a pessoa sonhar e de acordo com a emoção que a pessoa acordar após esse sonho. E aí tem toda uma questão que faz a gente refletir sobre o valor das emoções. E aí tem isso. As emoções, vamos dizer, positivas, né? Palpitação, alegria, alívio, conforto, consolo, valem mais do que as emoções negativas. Sim. Porém, as emoções negativas são necessárias, entendeu? Elas também vão trazer para você aprendizado e melhorar como você vai seguir em frente no seu dia a dia. Essa mensagem também tá aqui. Também tá aí. Acho que é o que a gente precisa reforçar todos os dias, né? Porque é triste quando a gente tá passando... Triste não, é complicado quando a gente tá passando por um momento difícil, triste, a gente perceber que a gente vai tirar alguma coisa positiva dali, né? Então é uma mensagem que ser reforçada faz muito sentido também. Tem uma outra imagem sobre isso de resiliência e de você entender aquele seu momento,
que é uma imagem que ela coloca que é do semáforo. Não sei se... Achei. Aqui. Ela fala que até a autora fala que essa foi uma inspiração de algo que ela passou, né? Ela fala o seguinte: aqui. Algumas vezes a luz verde acende para a vida, em outras é amarela ou a vermelha. Tem hora que estagnamos na luz vermelha e acreditamos que nunca vai mudar para verde. E quando a luz está verde, é importante lembrar que ela vai ficar vermelha em algum momento. Mas a única coisa que podemos fazer é continuar andando. E se houver outro sinal de trânsito nesse caminho, nos movermos conforme a luz. Né? Então é isso, é de você entender, ok, agora estou no vermelho. Mas em breve tem um amarelo, um verde. E a vida é assim, né? A vida é essa, não tem muito como fugir disso. Em A Grande Loja dos Sonhos, tem uma analogia da questão das emoções positivas e negativas com os sonhos e com os pesadelos, né? Uhum. Ah, sim. E aí, por exemplo, a grande maioria das pessoas não compraria pesadelos, né? Se espera que não, né? Todo mundo quer só coisa feliz. Sim. Mas não, existem pessoas que compram pesadelos. E aí, né, aqui na história, as pessoas, como na vida real, as pessoas não lembram depois, né, do sonho. E muito menos que foi ela mesma que quis aquilo. E aí, tem um episódio em que as pessoas estão muito bravas porque compraram pesadelos, não aguentam mais ter pesadelo. E aí tem essa possibilidade de devolver, né, o sonho. Um reembolso, assim, tipo isso? Não seria bem reembolso, porque, como eu falei, você não paga adiantado, você paga depois. Então seria mesmo um cancelamento da compra, né? Entendi. E aí o Daler Gucci fala que você pode fazer isso, é esperado que isso aconteça, mas ele tenta fazer uma conversa e tudo, uma coisa assim, meio terapia, para que as pessoas continuem, né, com o pesadelo, porque aquilo tem um motivo, né? Que tá fazendo alguma transformação na sua vida real, né? E aí as pessoas que decidem não devolver, metade, quando acontece esse episódio, metade devolve. E a outra metade fala, não vou devolver, tá bom. Vou confiar que isso vai ter um efeito positivo. E aí na página 105, o Daler Gucci fala pra eles, né? Isso mesmo, sei que não é nada fácil, responde Daler Gucci, pondo-se de pé. Mas, por favor, lembre-se, vocês são mais fortes do que pensam. Vocês conquistaram e superaram mais coisas do que imaginam. Quando perceberem isso, a vida ficará muito melhor que antes. Este é meu pequeno presente para vocês, por sua escolha de ir em frente com sua resolução. Porque é isso, eles decidiram que vão permanecer com aquela emoção negativa pelo tempo que for necessário até ela ser superada, sabe? Entendi. Exige coragem, né? Coragem, mas a vida é feita de altos e baixos, assim como a analogia que você fez aí do semáforo, né? Sim. Que essa outra autora usou. Isso. Exato. E é isso, né? É você ter essa coragem de reconhecer que vai ter esses momentos na sua vida. E é a coragem de você querer mudar isso, de você querer seguir em frente, enfrentar. Eu acho que é uma mensagem que fica nesses livros, né? De você ter essa coragem, esse brio para poder continuar buscando a felicidade, né? Porque eu não sei se aí na Incrível Lavanderia dos Corações tem essa certa crítica, mas aqui na Grande Loja dos Sonhos eu enxergo que existe uma crítica ao escapismo. A você querer ser sempre o que é bom, ou sempre o que é positivo, sempre alegria o tempo todo. Que é o que a gente tinha falado também no comecinho, sobre a questão da tecnologia, né? Que é uma das fontes de escapismo que a gente tem hoje, que está o tempo inteiro com a gente, né? Através do celular, por exemplo. E aí, uma das coisas que ela contrapõe aqui nesse livro é sobre isso. Sobre saber dosar, ter um equilíbrio entre sonho e realidade. Entendi. Né? Também tem Porque isso. senão os personagens só iam querer comprar praticamente os sonhos legais, bacanas, sonhos legais, né? Exatamente. Ou então só iriam querer ficar no mundo dos sonhos e não iriam querer ficar ter mais a vida real, entendeu? Entendi. Ah, interessante. Na lavanderia não tem exatamente isso, porque cada personagem é que tem ali a sua escolha de o que fazer com as manchas. E aí cada um... alguns enfrentam essa questão, tá? Mas e se eu apagar tudo, eu vou perder a minha essência e tal. Mas todos eles enfrentam em algum momento. Alguns mais facilmente, outros não. Então fica também essa mensagem. E outro ponto semelhante nesses todos aqui é a questão, como você já falou, são essas miudezas, né? Que vão trazer conforto. Então tem os biscoitinhos, né? Temos.
na loja. A lavanderia é o chá. Olha, na grande loja dos sonhos, nós temos os biscoitos para estabilidade mental e física. Nossa, que nome grande. Esse é o nome. E aí, sempre que as pessoas entram, às vezes estão meio afobadas, ou até mesmo os próprios funcionários estão meio afobados. E até o Delargucci, que é o dono da loja. Ele come biscoitinho. Eles comem biscoitinhos, e aí todo mundo tem uma conversa mais saudável, Entendi. mais calminha, consegue chegar em resoluções. Legal, legal. Em a lavanderia é o chá de consolação. É consolação, isso. Isso. Então, eles tomam para dar uma acalmada e se abrir com ela, né? Trazer, então, essas manchas deles. E em a livraria é aquele cafezinho, né? Que eu esqueci qual é o nome do personagem. Eu sou péssima com o nome, gente. É o Minjun, que Minjun. é o barista. Isso. Então, o cafezinho ali também compondo, né? Tanto o paladar, o olfato, né? Esse conforto todo também está presente. E em a conveniente loja de conveniência, eram aquelas comidinhas, né? Que a cada capítulo tinha uma diferente. E se ligava. Acho que de semelhança a gente já passou por tudo, né? A questão do trabalho, essa sobrecarga e a felicidade, as redes sociais aí versus a mente, as doenças mentais, né? Questões mentais, psíquicas. Aliás, eu não sei se aí na Incrível Lavanderia tem alguma questão assim tão pertinente sobre a questão do sono, né? Porque aqui, como ele fala muito do mundo dos sonhos, Sim. É preciso dormir para sonhar. E aí, então, ela faz mais ou menos essa crítica de que as pessoas hoje em dia estão ou alienadas no mundo da tecnologia, que só traz coisas prazerosas, e aí não dormem, né? Quem nunca virou a noite, né? Maratonando uma série, no TikTok, coisas assim, né? Acontece, gente, acontece. Ou então as pessoas estão muito atarefadas, muito preocupadas e também não dormem, né? E aí vem aí uma coisa que a gente até comentou no último episódio, que foi sobre os webtoons. Sobre como a privação de sono é prejudicial para nossa saúde física e mental, né? Então, assim, vem esse chacoalhão aqui também. Esse daí é pra mim. Eu tô há meses nessa vibe, mas enfim. Prosseguindo. Diferenças, então. Aí acho que vem um pouco a nossa opinião agora mais a fundo, né? Começando então, uma primeira diferença que a gente percebe é que em A Livraria os personagens interagem bastante e a gente sente que eles crescem juntos, como a gente já falou. Então eles passam por essas mudanças, né? Começam a ler mais, a interagir com os livros e mudam um ao outro, beleza. Nos outros dois, então, a lavanderia e a grande loja, parece que eles interagem um pouco, mas não é como se tivesse uma ajuda ali mútua para um crescimento. Eu senti que em A Livraria isso foi muito mais aprofundado. E pelo menos em A Lavanderia não foi tanto. Então força um pouco, mas não foi tanto. Entendeu? Sim, eu concordo. Eu acho que em Bem-vindos à Livraria Renandon, a gente tem ali aquela gama de... Como a gente falou, bastante personagem. Mas é aquela gama de personagens que são fixos, vamos dizer assim, da trama. Eles entram e saem em alguns capítulos, mas eles participam da história do começo ao fim. Isso. Em A Grande Loja de Sonhos e A Incrível Lavanderia dos Corações, já não acontece isso. Existem personagens fixos na trama, que seriam, vamos dizer assim, os que fazem parte, né, da moldura da história, né? Que são a Penny, os donos, os funcionários da loja, os produtores de sonhos. Esses são fixos. E aí a gente tem as intercalações com os personagens que são os clientes, que vêm comprar o sonho. Isso. Entendeu? E aí eles são muito, assim, passageiros, né? Eles vêm, acontece ali a problematização da história deles e o desfecho naquele capítulo mesmo e pronto. De vez em quando ainda aparece um pouquinho a história deles sendo citada no capítulo de outro, ou até mesmo um próximo cliente que conhece aquele cliente anterior, mas é bem assim superficial. Não é algo do começo, meio e fim. E não aprofunda tanto na história desses clientes. Entendi. É bem pontual. E eu acho que a Incrível Lavanderia dos Corações é mais ou menos assim também, sim, né? Sim. Eles chegam a interagir um pouco, então um faz amizade, no final eles acabam comendo juntos, mas não senti tanta profundidade, esse começo, meio e fim, como em A Livraria. Gente, eu tô falando só né, pequenininho, porque é muito grande. Aí Denise fala tudo, aí pronto, aí tá tudo entendido. É que você falou todos agora, completinho, muito, muito bom.
Mas uma questão muito bacana também é que esses personagens, como a gente já falou, eles são muito diversos. Muitas faixas etárias, muitas realidades, problemas. Então, a chance de se identificar é muito maior, né? A gama é bem ampla. Em A Livraria Ryunam-dong, os personagens, além de serem muito reais, eles também são muito cativantes. Eu me identifiquei bastante com alguns deles. Em A Lavanderia, não tanto. Talvez por essa questão de que eu esperava um pouco mais de profundidade nessas relações entre eles, para eu conseguir me identificar. Mas também é um perfil, né? Essa de você ter personagens que vão atingir vários públicos, né? Eu acho que, para mim, isso acontece também um pouquinho, e eu tendo a pensar que é por conta das temáticas mesmo. Porque eu acho que eu consigo me identificar mais, né? Com histórias que têm a ver mais com o nosso dia a dia, com uma coisa mais realista. Sim. Do que uma coisa mais fantasiosa, sabe? Então, assim, em A Grande Loja de Sonhos também tem muitos personagens. E como a gente falou, pela quantidade de personagens, acaba que não dá para aprofundar tanto em cada um deles. E aí também fica um pouco mais difícil da gente se identificar com eles. Claro que uma coisinha ou outra a gente acaba falando, isso, né? Até porque eles são feitos com base em pessoas, né? Inspiração Óbvio. do dia a dia, né? Sim. Até mesmo porque, gente, o tanto de problemáticas que a Mili coloca nesse livro são muito reais, muito, assim. E a gente falando não só de cenário universal, que são coisas que a gente pode ressoar na gente, mas também coisas muito pontuais da sociedade coreana. Tá muito presente nesse livro. Então, assim, personagens diversos que com alguém você vai se identificar, provavelmente. Sim, sim. Eu acho que essa proposta da ficção de cura, de trazer muitas temáticas para conseguir abranger mais pessoas e trazer mais pessoas para essa leitura, é o que tem que ser muito bem equilibrado, talvez. Porque em A Livraria e na Lavanderia, tem menos personagens, eu acho, que em A Grande Loja de Sonhos. Então, as temáticas também são muitas, são bem diversas, para também atingir mais pessoas, mas tem que tomar um cuidado para que não seja mais a temática ou mais jogar a temática do que você construir ali essa história, né? Isso que me pega um pouco, às vezes, lendo esses livros. Sim, esse tipo de gênero, existe muito isso, né? E eu acho que se em A Loja de Conveniência a gente comentou que existe muitos temas que ele aborda, em A Grande Loja de Sonhos é mais ainda. Porque são muitos capítulos, né? E são muitos personagens também. E como a gente tá falando de um mundo de sonhos, em que, como eu falei, a gente pode fazer analogia como se fosse uma fábrica de filmes, né? Como se fosse Hollywood. Sim. E aí você tem produtores que são para todos os gêneros, vamos dizer assim, sabe? E mesmo quando no capítulo em si não se aprofunda naquele gênero, vamos dizer, naquela problemática, mas ela é citada. Então já faz você pensar, já colocou aquilo na história, entendeu? Sim. Como eu falei, coloca bullying, coloca questão de limitações, né? Pessoas, PCD. Tem pra tudo que você imaginar aqui, sabe? E às vezes realmente é só uma pincelada, é só citado. Eu acho que assim, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que traz essas temáticas à tona. Algumas são até tabus, né? Então, traz à tona e, existe essa problemática aqui. Bacana. A questão é você priorizar, citar essas temáticas e não aprofundar devidamente como elas devem ser aprofundadas, sabe? Então, mas é isso, sabe? Acho que em livros e nesse gênero tem que ter esse equilíbrio, mas também não dá para ter tudo, né? Então, se a gente for pensar também, novamente, falando em sociedade coreana, são temas tabus. Então, assim, ainda que não seja aprofundado, pelo menos estão sendo falados. Pelo menos, sim. Sabe? Já é alguma coisa, já é um começo. Alguma coisa, Sim. Outro ponto importante. Tanto A Grande Loja de Sonhos quanto A Incrível Lavanderia dos Corações vão ter um volume 2, né? Sim. Até onde a gente sabe, só o 2. Não sabemos se vai ter mais depois. Já A Livraria Ryunam-dong é unitário, né? Só tem ele. Então,
né, eles vão ter continuações. Desculpa, eu chutei seu pé. Mas é mais um spin-off, né? Parece que é no mesmo universo, mas não o mesmo estabelecimento. Eu não sei com a Grande Loja. Eu acho que a Grande Loja continua o mesmo estabelecimento. Tá. E pelo que aqui na contracapa tá falando que é uma duologia. Então, eu acho que realmente é só mais um volume. Beleza. Que provavelmente, né, a WMF Martins Fontes já vai trazer pra gente. Estamos aguardando. Até porque, como a gente falou, como são muitas temáticas e tem os próprios personagens que são os personagens fixos, a gente aguarda que algumas questões ali que ficaram sobre ele sejam resolvidas no próximo volume. Sim. Beleza. Fica essa pontinha de curiosidade. Eu acho que vem aí. Vem aí em breve. Muito bem, muito bem. Vamos passar então para os paralelos. A gente pensou em alguns, né? Deixa eu comentar o primeiro, que a gente já falou aqui, mas esquecemos de mencionar. Tem esse livro aqui, que é de um convidado que também já veio no nosso podcast, que é o Daniel Martins de Barros, que é O Lado Bom do Lado Ruim, que a gente já falou também. Episódio sensacional com ele, foi muito esclarecedor. Foi sobre o livro Amêndoas, que também fala sobre emoções. Então, assim, importantíssimo esse livro. E como o título fala, ele vai dissertar um pouco sobre os lados bons que há em cada lado, em cada emoção ruim que a gente considera, né? Então, por exemplo, a gente falou da tristeza aqui, né? Ele faz depois um resumo em cada capítulo e ele coloca assim, ó, o lado bom da tristeza. Eu vou falar só alguns, ó. Produz maior capacidade reflexiva, mostra o que de fato é importante, ajuda a produzir argumentos mais convincentes, enfim. Isso tudo porque ele já falou nesse capítulo sobre esse sentimento. Então, é um livro bem, bem bacana e muito esclarecedor também. E, óbvio, dialoga muito com os temas que a gente está conversando hoje aqui, né? Muito legal. E aí, não necessariamente vai ser uma leitura fácil, mas tem um outro livro que eu li também que fala sobre dor, sentimento, esquecimento, como viver, né, uma vida melhor, ou o que é essa vida melhor, né, com ou sem dor. É uma leitura um pouco mais difícil, mas também acho que complementa bastante para quem estiver interessado, né, nesses temas, que seria A Sociedade Paliativa, do Byung-Chul Han, que é um filósofo, né, coreano, mas que tem ali a sua atuação maior na Alemanha, né? A formação dele toda foi na Alemanha, praticamente. Sim. E fala muito sobre como a gente, hoje em dia, tende a evitar a dor a todo custo. Então, acho que dialoga bastante com esses temas. Ótimo, ótima indicação. Eu ainda não li. E, por último, claro que quando a gente fala de sonhos e de vida e buscar felicidade, tem muitos produtos culturais que vão tratar disso. Mas um último que você já mencionou, o drama, e a gente trouxe aqui os livros, é da série Tudo Bem Não Ser Normal, que a Intrínseca publicou e já acabou. E a gente trouxe pra choramingar, viu, editora? Pra dar aquela pressãozinha, sabe? Divulgar. Olha que lindo. Esses livros estão esgotados, infelizmente, né? Se a Intrínseca quiser aí, né, fazer esse favor, agradeceremos. Sim. E tem tudo a ver com as temáticas dos livros que a gente abordou hoje, né? Por exemplo, o menino que se alimentava de pesadelos. Esse é o top. Ele não quer mais ter esses sonhos ruins, ele não quer ter as memórias ruins dele. E aí ele faz esse acordo com a bruxa, né? Tudo a ver com o que a gente falou hoje. Isso. O Cão Alegre, que também fala sobre tomar decisões, né? E sobre confiança, que também são temas que permeiam essas histórias que a gente falou hoje, né? Que é sobre você ter autoestima e encontrar, né, esse poder para resolver as coisas que estão te angustiando dentro de si mesmo. Sim, sim. Então, gente, foi uma série e esperamos que seja de novo, uma série de 5 livros com base nesse drama coreano, que é muito isso, né? Porque a escritora, ela vai criar esses livros infantis para justamente curar feridas internas dela. Então tem super a ver com a temática de ficção de cura, de você buscar conforto, limpar as manchas, engomar ali o seu coração e as suas feridas. Então, os livros, esses 3 aqui, outros que eu trouxe, eles não têm diretamente a ver com sonhos ou isso de buscar a felicidade. Mas eu acho que em um contexto como um todo,
esse último tem, Em Busca da Afeição Real, que é do último episódio. E aí eles vão realmente buscar a si mesmos e vão se libertar. Enfim, são temas que a ficção de cura traz com bastante força, né? Sim. Fica aí também de dica. Bom, e vamos finalizar então falando um pouco. Eu queria também só indicar mais uma coisinha, claro. que é um filme que quando eu tava lendo, né, A Grande Loja de Sonhos, eu não tive como não pensar nele, que é o Páprica, que é um filme de 2006, uma animação japonesa do Satoshi Kon, que na verdade também é baseado em um livro, né, que tem o mesmo nome, que é dos anos 90, agora eu não vou lembrar a data certa, e que dizem, né, que deu inspiração, né, pro filme A Origem, de 2010. Mas, assim, já assisti os dois, né, mas gosto muito mais de Páprica. E Páprica também fala sobre esse mundo dos sonhos, né, e de entrar nesse mundo dos sonhos para tentar fazer terapias, né. E tem várias, assim, questões que acontecem no filme que a gente também pode trazer aqui para essa leitura de A Grande Loja dos Sonhos. Críticas sociais também, sobre o escapismo. Eu acho que vale a pena para quem gostou do tema. Ótimo, ótimo. E então, para finalizar... mas só lembrando, caso alguém tenha mais indicações sobre esse tema, acho que é um tema muito importante. E pode comentar com a gente nos comentários aqui, DM, etc. Bom, então a última parte que a gente queria comentar um pouco sobre uma pitada mais pessoal nossa sobre as experiências com sonhos. Sejam os sonhos que nós sonhamos no sono, ou seja, os sonhos da vida. Você quer começar? Olha, que eu me lembrei foi mais sobre a questão dos sonhos, mesmo que eu já sonhei, né? Dormindo, Sonhado, né? tá? Sonhado. Que é uma coisa bem curiosa até, né? Que às vezes eu até me esqueço disso. Porque assim, eu lembro que quando eu era pequena, eu tive um pesadelo horrível. Só de lembrar já me dá um frio na barriga. Mesmo que hoje em dia já tenha acontecido, né? Mas foi um pesadelo em que eu perdi a minha mãe. E eu era pequena, então assim, foi desesperador. Eu acordei chorando. E aquilo ficou comigo. E aí eu não sei que tipo de bloqueio que aconteceu, que durante muito tempo eu não sonhei mais, assim, por anos, assim. Ou então se eu sonhava, eu não lembrava. Era tão, assim, uma coisa misteriosa que eu não lembrava. E eu fui voltar a sonhar só na adolescência. Caraca. Uma coisa bizarra. Se alguém estuda sonhos e souber me explicar. Nossa, faz muito sentido. Porque tem um podcast que eu escuto muito, que é o Lutz Podcast. Ele fala muito sobre ciência. Aí ele trouxe uma vez um neurocientista. E ele falou que quando a gente está dormindo, a parte do cérebro, que eu não sei mais qual é o nome, trabalha da mesma forma como se a gente tivesse acordado. Só que aí é uma outra dinâmica. Então, o cérebro continua trabalhando, só que quando você tá... Só que seus olhos estão ali fechados, o corpo tá inerte e tal. E aí faz muito sentido isso de você ter travado, porque talvez o seu cérebro, ele estava sonhando, ele estava produzindo narrativas de sonhos, mas o seu psíquico, né, o seu psicológico foi bloqueando isso como uma forma de, talvez... proteção, um recalquezinho, uma repreensão. E aí, eu não sei como, mas aí quando na adolescência, eu nem lembro em que momento, mas eu voltei a sonhar. Desde lá já tive vários pesadelos, inclusive. E de boa, né? Assim. E de boa. Não tô de boa, porque a gente acorda desesperado. É horrível, não? Já tive pesadelos que eu morria, assim. Quer dizer, eu tava morrendo, né? Eu acordei antes de morrer completamente. Mas é desesperador. A gente acorda com dor até, né? Sim. Uma coisa maluca. Sim. Mas assim, eu sei que eu consegui fazer isso. E aí, assim, eu tenho outras experiências com sonho também, que aí já são mais legais, divertidas. Eu já sonhei como se meu sonho fosse um filme e legendado. Eu já sonhei com isso também. Mentira! Sempre que eu conto, me acham maluca. Já sonhei, tipo, eu falando em coreano, aí embaixo, assim, em português. No meu, a legenda era em espanhol, menina. Olha, poliglota ela. Bizarro, mas já aconteceu. Eu lembro que eu fiquei assim, Jesus, tô pirando. Que máximo. Eu já, tipo, aconteceu comigo de eu falar outra língua e falar muito, muito bem. Sim. E que, na realidade, eu não falo tão bem assim. Isso é ótimo. Mas quando eu pensei sobre sonhos sonhados mesmo, eu não tenho muito isso, né? Eu acho que meus sonhos são meio
castigo, assim. Parece que é o momento... Até a psicanálise acho que fala isso, né? Que é quando o eu desliga e aí a repreensão, recalque, eu acho, vem à tona. Então, vem tudo à tona, então é uma bosta. Mas, pensando em sonhos da vida real, eu fiquei pensando como que a gente adquire um sonho. Isso é algo muito bacana de se pensar. Tipo, quando começa um desejo se tornar um sonho, e aí, a partir disso, você reconhecer que é um sonho e você alimentar esse sonho. Então, eu fiquei pensando muito nisso e eu relacionei, obviamente, com o coreano, com a língua coreana. E foi muito bacana lembrar de como que um desejo foi sendo alimentado, porque era uma expectativa que eu tinha e uma confiança mesmo de que ia dar certo. Então a gente vai alimentando talvez o desejo com essa confiança até ele se tornar um sonho. E quando você realiza esse sonho, aí vem outro questionamento, se é tipo, a gente de fato realiza um sonho? Sim. Quando se realiza um sonho? Esse questionamento, inclusive, tá em A Livraria de Nandon. Ah, é? Tá em A Livraria de Nandon. Quando ela... Sim. Porque ela, de fato, abrir uma livraria era o sonho dela, de infância. E ela abriu. E agora? E aí? Isso, é verdade. Então, eu fiquei pensando assim, tipo... um sonho meu era estudar coreano, vir para São Paulo, etc, etc. Estou fazendo isso. Acabou? O meu sonho, ele vai até onde um sonho comporta, né? Então, é um questionamento que eu não tenho uma resposta, mas que me veio muito quando a gente estava conversando sobre essa questão. E é muito bonito pensar nisso. Assim, é um exercício muito, muito bacana você rever como que um sonho foi criado dentro de você. Tentar se lembrar aí de como que ele surgiu. É bem... Muito legal. É bonitinho. Pra você ver as reflexões que os livros levam a gente a ter, né? E é muito interessante mesmo pensar nisso. Até porque eu acho que o que acontece é realmente isso, né? Como até fala no A Livraria Rio Nandon. Que depois que você realiza esse sonho, surge outro. Ou aquele sonho ganha uma extensão. E assim vai. E a gente nunca sabe, né? Enquanto a gente tá vivo, a gente vai sonhar. Isso. Eu acho que é muito bonito. Ótimo, né? Tá certo. Mas também fala bastante... alguns desses livros falam também sobre diminuir essa expectativa, né? Que nem tudo precisa ser um sonho, um destino. Sim. Né? Que muitas vezes o segredo tá em viver o hoje, né? O presente. É aquela velha máxima, né? Do Carpe Diem, né? Exato. Porque se a gente fica remoendo o que aconteceu no passado ou se preocupando em realizar um sonho que tá no futuro, a gente deixa de viver o hoje. Nossa, a lavanderia fala muito disso também. Isso, fala muito. Porque a gente precisa disso, né? Temos que valorizar as nossas experiências que a gente já teve. Temos que ter, vamos dizer assim, expectativas, estratégias para alcançar aquilo que a gente sonha. Mas sem esquecer que o hoje é o importante, né? Porque senão a gente vai adoecer e não vai chegar no futuro. Sim. Acho que esse é o grande X da questão. E aí uma coisa também interessante que fala sobre na Grande Loja de Sonhos, sobre as inspirações que a gente pode ter nos sonhos, né? E aí é até um paradoxo, né? Porque nossos sonhos são aspirações para o futuro, mas a gente pode ganhar inspiração também no sonho. Sim. E aí eu me lembrei, né, que uma vez, a única vez que eu tentei escrever alguma coisa, gente. Mentira. Porque quando eu era adolescente eu escrevia umas poesias meio raivosas que se perderam. Mas assim. Mentira! Se perderam, que eram cadernos antigos. Né? Ai, me mudei várias vezes, já foi tudo pro lixo. Poxa vida. Mas não era bom, não. Era muita fúria. Entendi. Eu era meio dark nessa época. Mas Rebelde. assim, mais recentemente, já deve ter uns 3 anos, mais ou menos, porque foi no meu finado celularzinho, tadinho. Eu tive um sonho e eu acordei, assim, foi um sonho bom. E eu acordei assim, nossa, essa história tava tão legal, por que eu acordei, sabe? E eu fiquei tipo assim, se isso fosse um livro, eu ia adorar ler. Aí eu pensei, nossa, vou escrever isso. Quem sabe uma hora, né, eu tento terminar essa história. Só que se perdeu, gente. Eu escrevi mais ou menos uma página, porque eu tentei capturar tudo aquilo que eu me lembrava. E principalmente da sensação que eu tava tendo. Pra mim depois preencher aquelas lacunas, entendeu? Pra tentar trazer aquela sensação à tona de novo. Mas meu celular morreu. Ai, mas você não se lembra mais ou menos do enredo? Eu lembro mais ou menos, mas acontece que o importante era a sensação. Saquei. Entendi. Sabe? Entendi. E aqueles sonhos que você
tem e aí a coisa acontece um tempo depois. Eu acho muito bizarro. Aqui, acontece muito comigo. Na Grande Loja dos Sonhos chama isso de déjà vu, né? Déjà vu. É meio que premonitório, né? Nossa, esse eu tenho. E não é muito bacana. Eles colocam aqui como se isso fosse algo que você viu em sonho. Entendi. E aí por isso que você tem essa sensação de que tá revivendo. Não, eu digo tipo sonhar. Hoje eu durmo, aí eu sonho que a gente vai participar de um evento máximo semana que vem. Ai, sonha logo. Aí eu sonhei. Aí acontece, sabe? Eu acordo, aí passam uns dias e vem o convite. Eu tenho muito disso. Ai, que delícia. Vamos sonhar mais assim? Adorei. Então, bom, é isso. É uma parte um pouco mais pessoal nossa. A gente quer muito saber como que os sonhos, né? Sejam os sonhados dormindo, sejam os sonhos da vida mesmo, refletem, né? Em vocês. Acho que é uma questão muito pessoal e muito bonita da gente compartilhar. E é isso. E o que vocês acham dessa nova vertente, né? De ficção de cura. Se vocês estão acompanhando esses livros. A gente recebeu até alguns comentários já pedindo pra gente falar sobre esses livros, né? Então acho que tá sendo aí... tendo uma boa divulgação. Sim. O pessoal tem gostado bastante. Mas a gente quer saber mais, né? Tragam pra gente o que vocês acharam. Sim, vamos conversar, trocar ideia. É isso, então. Acho que é isso, pessoal. Quem acompanhou até o final, depois pode ficar ligado nos nossos na descrição, que vai ter os links de todos os livros que a gente citou, filmes que a gente citou também, para vocês poderem ir lá e depois procurar, né? Não precisa ficar afobado marcando na hora que vocês escutam. Na hora, só aproveita. Isso. Carpe diem. Carpe diem, é isso. Vamos buscar a felicidade diária, né? As alegrias diárias e aproveitar o presente. É isso, então. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.